ter participação da população. Então tinha essa briga de uma monarquia absoluta e uma aristocracia parlamentar. E hoje, até os dias de hoje, né, a Inglaterra tem esse governo de uma monarquia parlamentar. O rei reina, mas não governa. Então, um marco grande no constitucionalismo moderno foi a questão do rule of law, submetendo até os reis, até a soberania do rei, né, até o poder absoluto a uma norma da qual ele era obrigado a também cumprir, a observar. Também com a questão do Bill of Rights, como eu falei, a Declaração de Direitos. Beleza? Passando, nós temos o constitucionalismo nos Estados Unidos da América, que teve grandes marcos. O primeiro grande marco, por exemplo, foi o rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. Os Estados Unidos, no seu ato de independência, foi um primeiro grande marco na questão do constitucionalismo americano. E aí eles trouxeram grandes marcos, que foi a separação dos poderes, tirando a centralização do poder na mão de uma pessoa só. Montesquieu ele escreve, eu acho que é no Espírito das Leis, dizendo que pela ordem, pela percepção natural das coisas, o homem ele tende a abusar do poder. Então eles descentralizam esse poder na mão de uma pessoa só. Eles instituem a república e instituem também a questão do presidencialismo, não é? E também eles trouxeram a questão do controle de constitucionalidade, que um caso famosíssimo que deu um precedente para isso era o caso de Marbury versus Madison. Depois eu coloco também aqui na legenda, porque é um caso também, para não o vídeo ficar não muito extenso, a gente só dá uma pincelada, né? E eles deram também a questão do judiciário ter a interpretação da Constituição, a Suprema Corte poder fazer a releitura, a interpretação, o uso da Constituição. Por exemplo, aqui é o Supremo Tribunal Federal, que tem essa capacidade de fazer, de ser o guardião, de fazer a interpretação da Constituição. Eles deram também a supremacia à Constituição, colocaram a Constituição como um documento supremo, como uma lei suprema das quais as outras precisavam ser observadas. Beleza? Acho que a Constituição dos Estados Unidos foi promulgada em 1787 ou 89, acho que 1789. Eu não lembro, eu vou colocar aqui na legenda. Estou meio ruim de datas por enquanto. Acontece. Também passando, nós temos o constitucionalismo francês, que essa era do constitucionalismo moderno, né, moderno para o contemporâneo, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, foi muito marcado pela questão das revoluções. Teve a revolução na Inglaterra, essa revolução nos Estados Unidos e a revolução também na França, né? Então, eles também instituíram a questão da separação dos poderes, instituíram algo muito interessante, que foi a universalidade de direitos, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Declaração dos direitos do homem, que era direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Direitos do cidadão, que era votar, ser votado, aderir a cargos públicos. Então eles trouxeram uma universalidade de direitos e a quebra dessa questão monárquica, uma instituição de uma república, né? Então foi um dos grandes marcos do constitucionalismo francês, beleza? E aí passando no século XX, nós temos o constitucionalismo social, onde nós entramos na questão do Estado, de bem-estar social, o welfare state. Ele teve grandes marcos por quê? Primeiro por conta da Primeira Guerra Mundial, que dizimou muita coisa. E aí fica aquela dúvida, quem é que vai reconstruir isso? Vai ser público? Vai ser privado? O que é que vai ser feito? E aí o Estado ele tem que intervir nas relações para reconstruir o mundo. O segundo ponto também foi a questão da queda da Bolsa de 1929. E aí o Estado ele teve que intervir de novo nas relações econômicas. Um Estado que ele dava mecanismos de sobrevivência para o povo.
Eu esqueci de falar antes, no primeiro momento, voltando aqui na Revolução Francesa, na questão do constitucionalismo francês, que foi pautado em liberdade, igualdade e fraternidade, não dá para colocar tudo. Então eles conseguiram implementar primeiro a liberdade. É chamado os direitos de primeira geração, tá bom? Direito à vida, direito à liberdade. E no constitucionalismo social, nós temos o direito de segunda geração ou segunda dimensão, né? Que são os direitos sociais e direitos trabalhistas. Que esse constitucionalismo social também foi marcado pela questão da Revolução Industrial, a questão do proletariado, né? Aquela questão que Karl Marx ele escreve no seu livro O Capital. Então, na questão do constitucionalismo social, nós temos esses fatores. A Primeira Guerra Mundial, né, que acabou com muitas coisas, o Estado teve que intervir. A questão da queda da Bolsa de 29 e a questão da Revolução Industrial, garantindo direitos trabalhistas e sociais, chamados direitos de segunda geração, né? E depois, seguindo, nós temos a questão do neoconstitucionalismo. É algo difícil de se dizer porque nem os autores se dizem neoconstitucionalistas, né? Mas é um movimento que ele visa reavaliar a Constituição, né, nos seus aspectos fundamentais, na sua norma estruturante. Né? Então, o neoconstitucionalismo ele veio pós-Segunda Guerra, aonde teve a questão do nazismo, que cometeu atrocidades com várias pessoas. Então, o constitucionalismo ele veio pós-positivismo, porque o positivismo valia o que estava escrito na lei. Então, mediante o nazismo, quando eles foram julgados, eles diziam, olha só, eu fiz o que estava na lei. Era a lei do meu país e eu poderia fazer isso. O neoconstitucionalismo é como se fosse aquela tentativa de reaproximar a moral com o direito, para que as pessoas não cometam atrocidades umas com as outras. Então, o neoconstitucionalismo ele vem pautado em quê? Que a Constituição não é só uma questão de estrutura do Estado, não é só uma norma suprema, mas ela precisa basear-se, precisa valorar-se também nas questões de direitos fundamentais, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o neoconstitucionalismo ele vem reafirmando essa coisa, vem fazendo uma releitura da Constituição, vem implantando valores dentro da Constituição, pautados na dignidade da pessoa humana, pautados nos direitos humanos, porque, como tinha falado, o nazismo ele veio fazendo atrocidades, teve os campos de extermínio, né, o Holocausto e essas coisas. Então, para eles estavam fazendo certo porque era lei. E o neoconstitucionalismo veio quebrando essas coisas, dizendo assim, ó, precisamos colocar valores, nem que seja um mínimo valor moral, nem que seja um mínimo valor ético, para que a vida humana seja preservada. E o neoconstitucionalismo vem trazendo a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Perceba que a eficácia vertical dos direitos fundamentais, ela versa sobre mim e o Estado. O Estado, ele respeitar os meus direitos fundamentais. A eficácia horizontal, ela é sobre o povo, sobre os pares aqui. Relações não estão reguladas, mas que o Estado ele protege esses direitos. Por exemplo, eu posso ter um estabelecimento e, em tese, eu dizer, eu não quero que entrem negros no meu estabelecimento. Em tese, porque o estabelecimento ele é meu, então eu posso fazer com ele o que eu quiser. Porém, a Constituição, como os direitos humanos, isso é contra a dignidade da pessoa humana, perceba? Eu impedir uma pessoa de entrar no estabelecimento, isso não é digno de ser humano. Isso ofende claramente a dignidade dessa pessoa. Então a eficácia dos direitos fundamentais, ela vem pegando a questão horizontal, ela vem pegando as pessoas que estão, entre aspas, aqui embaixo. Quando eu digo aqui embaixo, eu não estou dizendo o Estado que regulamenta, que governa. Estou dizendo as pessoas do dia a dia, relações que não estejam regulamentadas, relações do dia a dia, do cotidiano, relações entre nós mesmos aqui que vivem no cotidiano. Então essa é a ideia básica do constitucionalismo,
reafirmando um mínimo de moral dentro da Constituição, inserindo valores dentro da Constituição, preservando a vida, sobretudo preservando a questão da dignidade da pessoa humana, os direitos inerentes ao homem. Beleza? Esse foi o nosso vídeo sobre constitucionalismo. Direito constitucional é uma matéria bastante complexa, mas a gente precisa seguir aprendendo, precisa seguir tentando melhorar. E como eu sempre digo, estou aberto a sugestões, estou aberto a críticas, se quiserem falar comigo, sugestões de vídeos, perguntas, etc. Se quiserem corrigir alguma coisa também, vou deixar na descrição, é muito válido, porque eu estou fazendo o intuito, como está descrito na minha conta, é para que eu possa aprender, desenvolver as minhas capacidades. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, sigam a conta lá. E eu também estarei postando no YouTube, tá bom? Então, o mesmo nome, Vinícius Lima Jus. Valeu, gente. Até mais. Valeu.